bom dia. Hoje é 8 de junho, segunda-feira. Agora são 10 horas e 49 minutos. Iniciamos mais uma transmissão ao vivo pela TV Câmara de Rio Preto, pela Rádio Educativa FM e também pelas redes sociais da Prefeitura de Rio Preto. Quem vai... Município, estamos com 911 casos confirmados. Desses 911, nós temos 29 óbitos. Então, no final de semana, nós divulgamos aí que estávamos com 26. Então, de domingo para cá, nós tivemos a confirmação de mais 3 óbitos. 570 pessoas recuperadas, 197 profissionais de saúde e 156 casos de Covid até o momento confirmados de pessoas que estiveram internadas, casos graves. Temos notificados até o momento 10.122 casos suspeitos de síndrome gripal, de casos leves, que tiveram poucos sintomas, mas que também passaram por atendimento médico e foram notificados. Desses, 6.734 foram testados, 5.823 negativos e os 911 confirmados, como já falei. Nosso coeficiente de incidência está em 198 casos para cada 100 mil habitantes. Em relação aos óbitos que ocorreram nesse final de semana, então nós estamos num total acumulado de 29 óbitos. Nesse final de semana, desde sexta-feira até ontem, ocorreram 6 óbitos. Isso representa 20% dos óbitos ocorridos até o momento no município, ou seja, esse aumento aí importante em poucos dias de mortes pela Covid. Esses 3 últimos óbitos, todos eles tiveram condições especiais, tinham alguma doença crônica. Foi uma mulher de 47 anos, com sintomas em 28/6, e óbito em 28/5 e o óbito em 5/6. Sexo masculino de 39 anos, com sintomas em 22/5 e o óbito em 7/6. E o sexo feminino de 73 anos, com sintomas em 25/5 e o óbito em 7/6. Então, essas 3 pessoas, vocês viram que delas, 2 são pessoas que não têm 60 anos. Tem alguma condição especial, que ela convivia com alguma doença crônica, mas, no entanto, vocês podem ver que a gente pode começar a ter óbitos, já estamos tendo, numa faixa etária aí abaixo dos 60 anos. Próximo. Dos 911 casos acumulados, temos 340 nos últimos 14 dias, 37%. E nas últimas 24 horas, tivemos 61 casos confirmados, com 6,7% de aumento. É muita coisa, Se for ver, antigamente, semanas atrás, a gente tinha 5, 10 casos, de um dia para o outro, e de repente a gente começa a ter aí vários casos acumulados. Quando eu falo essas últimas 24 horas, eu estou falando do sábado para o domingo, porque ontem nós divulgamos 909 casos confirmados, hoje nós aumentamos mais 2, mas, no entanto, eu estou falando das 24 horas do sábado para o domingo. Foi uma confirmação bastante importante. Próximo. A linha nossa do tempo, então a curva da doença, como ela está se acumulando o número de casos, mas vocês podem ter certeza que, como eu falei para vocês, dos 911 casos confirmados, 340 são nesses últimos dias. Mesmo que a linha ela é acumulada, vocês podem ter certeza que nos últimos dias houve um aumento expressivo da doença. Próximo. Esse slide mostra as pessoas com casos leves, que tiveram sintomas leves, por faixa etária. E o aumento nos últimos 14 dias em relação aos 14 dias anteriores. Então, os últimos 14 dias é a coluna amarela. Podem ver que todas as faixas etárias praticamente houve um aumento nos últimos 14 dias, exceto crianças de 0 a 9 anos. E o maior aumento foi de 30 a 39, então a faixa etária aí da população bastante produtiva, e depois em idosos. Isso preocupa muito, mesmo sendo casos leves, porque as pessoas elas começam a ter os sintomas e elas podem piorar, numa segunda fase da doença que a gente fala. Os primeiros dias, todo mundo tem sintoma leve, mas quando chega a 7, 8, 10 dias, elas podem piorar esses sintomas. Por isso que aí elas acabam internando com esse período. Então, a gente fica muito atento com isso e preocupado, porque eu sei, se eu tenho uma notificação de uma pessoa leve hoje, ela pode se tornar um caso grave internado daqui 5, 10, 15 dias. Próximo. Dos casos internados, então, acumulados, nós temos 842 casos acumulados internados até o momento por síndrome respiratória grave.
Nos últimos 14 dias foram 200 notificações, não necessariamente Covid, e ontem estavam internadas 144 pessoas, 39 em UTI e 105 em enfermaria. Então, é importante que a gente reforça com vocês essa questão dos óbitos. Então, estamos começando a ter um aumento de óbitos em relação ao que a gente já apresentou no início da pandemia, e isso é uma situação que preocupa bastante a Secretaria de Saúde e todos nós aqui do órgão público na Prefeitura. Obrigado, Andréia, por essas atualizações. Queria aproveitar, você falou sobre o aumento dos números, muitos casos registrados nesse final de semana, tivemos as mortes que você detalhou. Diante desse quadro, qual a orientação para a população? Qual o melhor comportamento? Olha, nós estamos observando que realmente as pessoas estão indo às ruas. Houve sim uma flexibilização, mas não quer dizer que liberou tudo, que liberou para que as pessoas possam circular e que a doença esteja sob controle. Pelo contrário, a doença, a gente está evidenciando um aumento, nós estamos vendo aumento de casos, aumento de óbitos. Então, pedimos a ajuda de todos e a colaboração. Precisamos voltar para as nossas casas, precisamos ficar em casa, porque se continuarmos dessa forma, toda a estrutura, toda a preparação que nós fizemos no serviço de saúde público e privado pode não dar conta das pessoas que vão nos procurar. Nós colocamos aquele slide dos casos leves que aumentaram significativamente nos últimos 14 dias, a preocupação que esses casos leves possam se tornar casos graves. E se isso continuar, e se esse aumento for maior ainda para essa semana ou para a próxima, os nossos serviços podem ficar aí com os leitos todos ocupados, e é o que a gente não quer. Nós nos preparamos muito, o serviço de saúde público, o serviço privado também, todo mundo se organizou para atender a população, mas desde que seja uma cooperação, nós darmos toda a assistência possível e a população também se conscientizar, cooperar para que a doença ela não se espalhe de uma forma que não tenha controle, de uma forma exponencial, que é o que pode acontecer com o coronavírus. Nós notamos aqui pela nossa transmissão, chegamos já a ter 20 mil pessoas nos acompanhando e a maioria dos comentários é favorável ao isolamento. Eu acho que a gente poderia até convocar essas pessoas. Mais do que ficar em casa, elas podem se tornar retransmissores dessa informação e também fiscalizar. Vamos formar em Rio Preto aí um exército pela vida. Acho que vale esse recado, né? Sim, vale muito, que sejamos conscientes e passamos a conversar sobre os colegas e conscientizar, às vezes, algumas pessoas que ainda não entendem a gravidade da doença. E os nossos idosos, vocês viram que aumentaram os casos leves, eles também fiquem em casa, não circulem. E quem se expõe por necessidade, porque às vezes precisa trabalhar, está num serviço essencial, não vá visitar os seus idosos, evite o máximo possível, façam transmissões live também, conversem com eles por vídeo, mantenha aí todo o afeto, todo o carinho à distância e fazendo com que eles se sintam acolhidos e que isso é importante para eles nesse momento. Obrigado, Andréia. Em nome da Secretaria de Comunicação, agradecemos a participação da Andréia Negri, que é gerente da Vigilância Epidemiológica de Rio Preto, e aqui encerramos essa transmissão com um pedido. Por favor, fique em casa.